Bem-vindos à videoaula de hoje com o tema Função do segundo grau, raízes. Finalidade: compreender o que é a raiz de uma função do segundo grau, utilizar a fórmula de Bhaskara corretamente, definir a raiz de uma função do segundo grau. Habilidades: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica, gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Vamos começar. Determinar as raízes ou zero de uma função do segundo grau consiste em determinar os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas no plano cartesiano. Dada a função f de x é igual a x² mais bx mais c igual a zero, podemos determinar suas raízes considerando f de x igual a zero. Dessa forma, obtemos a equação do segundo grau, esta que estão vendo. Ax² mais bx mais c igual a zero, que pode ser resolvida pelo método resolutivo de Bhaskara. Aqui está a fórmula de Bhaskara em duas etapas, do delta e o de x, a raiz. O propósito de resolver uma equação do segundo grau é calcular os possíveis valores de x que satisfazem a equação. Os possíveis resultados da equação consistem na solução ou raiz da função. O número de raízes de uma equação do segundo grau depende do valor do discriminante, do valor de delta. Esta primeira conta. O delta maior que zero, a função do segundo grau possui duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, a função do segundo grau possui apenas uma raiz real. Delta menor que zero, a função do segundo grau não possui nenhuma raiz real. Vamos aos exemplos. Temos estes. Faremos agora a resolução de um exemplo. Primeiro passo: achar os valores de A, B e C. Quem são eles? A é o número que acompanha o x², o B o número que acompanha o x e C o valor sozinho. Agora, acharemos o valor de delta. Esta fórmula, substituindo, temos delta é igual a menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5² é igual a 25. E vamos reduzir a multiplicação. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Aí, delta é igual a 25 menos 4 vezes 6. Menos 4 vezes 6 é igual a menos 24. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Delta é maior que zero. A função do segundo grau possui duas raízes reais distintas. Acharemos agora o valor dessas duas raízes nesta outra etapa, com a utilização desta fórmula. Observe que utilizaremos o valor de delta nesta fórmula. O valor de delta é igual a 1. Vamos substituir na conta. X é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Qual a raiz de 1? É 1. Menos com menos é mais. Então, temos mais 5. Mais 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Aqui está o pulo do gato para achar as duas raízes. Faremos duas contas diferentes. Uma, utilizando só o sinal de mais, e outra só o sinal de menos. Então, teremos uma conta com um positivo e um negativo. Observe, chamaremos de x1 e x2. Vamos ao x1.
No x1, mantemos o sinal positivo. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Achamos a primeira raiz. x2, mantemos o sinal negativo. 5 menos 1 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. As raízes dessa equação do segundo grau são 3 e 2. Veremos agora a parábola interceptando o eixo x exatamente no x igual a 3 e no x igual a 2. Observe exatamente o valor das raízes que encontramos. Temos agora um exercício que você deve resolver em seu caderno. Volte o vídeo, escreva as fórmulas e faça o passo a passo corretamente. Depois volte aqui para a resolução. Espero que tenha conseguido fazer. Vamos solucionar juntos agora. Substituindo, para achar o valor de delta, temos menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. 16 menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes 4 é igual a menos 16. Observe, 16 menos 16, que é igual a 0. Quando delta é igual a 0, a função do segundo grau possui apenas uma raiz real. Vamos agora à segunda etapa. Substituindo, temos que x é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes 1. A raiz de 0 é igual a 0, e ele é um número neutro, não é nem positivo e nem negativo. Então, podemos retirá-lo da nossa conta. Ficando, então, x é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. O que isso significa? Que esta função de segundo grau, a parábola dela, interceptará somente o ponto 2 no eixo x, não 2 pontos como a que vimos anteriormente. Sempre bom prestar atenção no voo de A, de B e de C, e se você está fazendo o passo a passo da fórmula corretamente. Finalizamos nossa aula por aqui e até breve.